Eita, que essa foi por pouco. Ora, meu jovem, você viaja a alguns dos mais importantes momentos da história do Brasil e ainda reclama? Poxa, mas eu quase fui atropelado por um trem aqui. Meu caro, a única coisa que vai lhe atropelar aqui é o conhecimento. E você já pode começar descobrindo onde você está desta vez. Vou dar uma dica. Aí viviam os sertanejos. Ah, assim fica fácil. Eu tô no sertão. Muito bem, mas em qual região do Brasil? No sertão eu tô no Nordeste, né? Nananina não. A palavra sertão não se refere apenas às áreas do Nordeste brasileiro. Para os colonizadores portugueses, as terras que encontraram quando chegaram por aqui representavam um imenso vazio, um grande deserto, um desertão. Daí a origem do nome sertão. Não brinca. E onde é esse sertão que não fica no Nordeste? No sul do Brasil, nos estados de Santa Catarina e do Paraná, na chamada região do Contestado, onde ocorreu a Guerra do Contestado. E o que as pessoas contestavam por aqui? Na verdade, a região ficou conhecida assim por causa de uma longa disputa por esse território, que começou em 1900, entre Paraná e Santa Catarina. Na primeira decisão, os tribunais da capital federal, na época, no Rio de Janeiro, deram causa ganha a Santa Catarina. O Paraná contestou a decisão e a região foi embargada. Por isso, passou a ser conhecida como Contestado. Tá, mas eles deviam estar contestando alguma outra coisa, senão não tinha por que ter guerra, não é? Claro! Apesar dessa disputa pelo território acontecer havia muito tempo, essa não foi a causa para o movimento social que aconteceu nessa região. A Guerra do Contestado ocorreu entre 1912 e 1916, quando a jovem República Brasileira vivia tempos políticos instáveis. Foi um conflito que opôs as Forças Armadas Federais e Estaduais aos sertanejos, também conhecidos como caboclos, que viviam nessa região. E coisa ficou feia, então? Muito. Esse conflito é considerado por estudiosos como a maior guerra camponesa ocorrida na América do Sul. Tá, mas o que os sertanejos queriam? Eles eram uma população sem nenhuma assistência efetiva dos governos federal e estadual e passavam grandes dificuldades. Esses já são fortes motivos para o movimento, não? Com certeza. Mas houve um motivo maior. Os sertanejos também se rebelaram por causa da construção de uma ferrovia. Ah, então aquele trem que quase me atropelou aqui foi daí que ele veio. Isso mesmo. Olha ele aí de novo. Eita! Levou um susto? Imagina os sertanejos. Mas qual o problema de se construir uma ferrovia? É que essa construção foi concedida pelo governo federal à empresa estrangeira Brazil Railway Company. E a ideia é que ela passaria justamente pelas áreas ocupadas pelos sertanejos. Mas o governo não sabia que os sertanejos moravam ali? Saber ele sabia, mas oficialmente o governo considerava que essa região era desabitada. Assim, essas terras foram desapropriadas e os sertanejos foram expulsos, perdendo sua casa, seus animais e suas plantações. Além disso, com o fim das obras da ferrovia, muitos desempregados continuaram vivendo na região, o que aumentou ainda mais a insatisfação no contestado. Nossa, que tristeza. Quanto problema. E tem mais. As dificuldades estimulavam os movimentos ditos messiânicos. Indivíduos autodenominados monges fundavam na região comunidades autônomas com características político-religiosas. Como assim autônomas? É que um dos monges, chamado José Maria, fundou um arraial nomeado de Quadro Santo, onde proclamou a monarquia celeste. Monarquia celeste? Como assim? Dentro da monarquia celeste, a propriedade era de todos e o comércio era proibido. Eles queriam viver em um mundo onde todos tivessem acesso às mesmas coisas, onde ninguém seria mais rico ou mais pobre do que ninguém. Poxa, mas isso parece muito bom. Acontece que essas comunidades desafiavam o poder dos grandes proprietários de terras, conhecidos como coronéis, que controlavam a ordem pública.
E, claro, desafiavam também a autoridade dos governos federal e estadual, que, por isso, desqualificavam os sertanejos, chamando-os de fanáticos. Já entendi. Eles incomodavam os poderosos. Exatamente. E o que eles fizeram com os sertanejos? Inicialmente, o Regimento de Segurança do Paraná foi convocado a destruir o arraial em Taquaruçu, localizado na região disputada pelos dois estados. A ordem era prender os sertanejos. Assim, na madrugada de 22 de outubro de 1912, as tropas do governo abriram fogo e a população do contestado contra-atacou com garruchas e facões. E os sertanejos perderam feio? Ao contrário, eles tinham a vantagem de conhecer muito bem a região e atacavam de surpresa. Por isso, o enfrentamento se arrastou por alguns anos. Então, quer dizer que eles venceram? As batalhas foram longas e sangrentas, mobilizando tropas do governo até outubro de 1916. Mas, no fim, os sertanejos foram violentamente massacrados. E como as tropas do governo conseguiram derrotar os sertanejos? O então presidente da República, Venceslau Braz, enviou tropas comandadas pelo general Setembrino de Carvalho, que cercou os sertanejos, bloqueando todas as entradas e saídas. Para você ter uma ideia, pela primeira vez foram usadas aeronaves em combate no Brasil. Até que em meados de dezembro de 1915, a região foi devastada pelas tropas de Setembrino e o movimento aniquilado em nome da lei e da ordem vigente. Estima-se a morte de milhares de pessoas vítimas dos conflitos, das epidemias e da fome. Não tinha algum outro jeito de resolver essa situação? Poxa, os sertanejos só queriam melhores condições de vida. Não tenho dúvidas, caro viajante. O próprio general Setembrino, depois do fim do conflito, chegou a dizer: aquele era um povo que necessitava de apoio governamental e não de repressão armada. Mas havia muitos interesses em jogo. E assim, em outubro de 1916, encerrava-se a Guerra do Contestado com a prisão dos últimos sertanejos. E afinal de contas, com quem ficou essa região do contestado? A região do contestado foi dividida entre os dois estados. No dia 20 de outubro de 1916, foi assinado um acordo que estabeleceu limites entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Em 3 de agosto do ano seguinte, o acordo foi homologado no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, encerrando também essa questão. É uma pena saber que os sertanejos foram derrotados. E com eles, o sonho de viver num lugar mais justo, melhor. É muito triste, sim, mas seus ideais permanecerão vivos enquanto lembrarmos sua luta e falarmos sobre o mundo com que eles sonharam. Quanto mais eu aprendo sobre o passado, mais eu vejo o mundo de um novo jeito. É isso aí, caro viajante. O conhecimento nos transforma e você está indo muito bem nessa jornada. Obrigado. Vem cá, quantos pontos eu fiz dessa vez? Hein? Ei! Pô, essas viagens são demais mesmo. Mas quantos pontos será que eu fiz? Mal posso esperar para ver onde é que eu vou parar da próxima vez e também ver quantos pontos eu ainda vou fazer. A aventura continua. Não perca nossa próxima viagem.